O que muitos temiam agora é realidade. O STF vai ter o seu primeiro-ministro terrivelmente evangélico. Ontem o Senado sabatinou o André Mendonça, que é o indicado do Bolsonaro para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele foi sabatinado e depois, com a aprovação do Senado, uma apertada maioria, ele vai ser agora o próximo ministro do Supremo. E isso vai abrir uma nova era, tanto para o Supremo quanto para o Brasil. Eu quero falar sobre esse assunto aqui porque isso sinaliza já uma marcha num sentido bastante preocupante, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia, como é que vocês estão por aí, e também se inscreva no canal porque estamos quase chegando à nossa meta de 700 mil inscritos e eu dependo de você para isso. Então passe adiante o canal, divulgue para os seus amigos, ajude a trazer mais gente para a gente poder atingir essa meta. Então vamos falar sobre André Mendonça, que vai se tornar agora um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cumprindo a promessa do Bolsonaro de pôr lá no Supremo alguém, um ministro terrivelmente evangélico. O que isso quer dizer? O que isso significa? Na sabatina do André Mendonça, ele tentou se mostrar como alguém que não vai representar apenas os interesses dos evangélicos, mas alguém que vai garantir a Constituição, alguém que vai garantir as leis, alguém que vai respeitar as normas, o Estado Democrático de Direito, e foi na contramão, inclusive, de promessas que o Bolsonaro fez. Mas antes disso, antes de falarmos do André Mendonça e dessa marcha agora evangélica no Brasil, eu quero pôr para vocês aqui um trechinho de um vídeo da campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018, porque isso aqui vai nos dar o tom daquilo que a gente quer falar. Então vamos assistir aqui Bolsonaro na campanha eleitoral. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Sem essa historinha de Estado laico, aqui é Estado cristão, é isso que ele fala, que as minorias vão se curvar ou desaparecem, porque ele vai tentar impor a sua agenda de costumes e quem não concordar com isso, desapareça, ou se curva ou se desapareça. E daí, isso aqui, para um presidente que o tempo todo repete que ele joga entre as 4 linhas da Constituição, isso aqui vai em desacordo à Constituição, Alguém que está, de certo modo, confrontando certos direitos básicos que estão previstos na Constituição, que são direitos de todos os brasileiros, que é de você ter livre escolha de religião, de ter direitos iguais a todos os demais cidadãos. Então quando ele fala que as minorias se curvam ou desaparecem, ele está indo contra certos preceitos que estão gravados, que estão inscritos na Constituição brasileira. Mas como eu falei, isso sinaliza uma marcha que vai ser a tendência para os próximos anos. Eu acho que, na minha percepção, isso é imparável, porque no Brasil há um crescimento bastante perceptível, visível na comunidade evangélica, e isso vai se refletindo, obviamente, em diferentes instâncias, em diferentes níveis da sociedade brasileira. Então, atualmente, eu estou com uma pesquisa aqui de 2020, nessa pesquisa aponta que no Brasil hoje, 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos e 10% não tem religião. Esses aqui são os principais grupos. Depois tem grupos minoritários aqui, por exemplo, 3% espírita, 2% umbanda, candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2% outras que devem ser budistas, muçulmanos e outras religiões, 1% ateu e 0,3% são judeus, da comunidade judaica. Então essa é a distribuição religiosa no Brasil. Mas há uma previsão que nas próximas décadas o percentual de evangélicos vai ultrapassar o de católicos. E aqui entra uma distinção também, que a gente pode perceber, porque o católico tradicional, você tem lá católicos que são realmente devotos, que frequentam a missa, que participam dos grupos de jovens, ou seja, tem católicos que realmente mergulham na religião e são
bastante devotos. Mas também tem um grande percentual de católicos que são pessoas que nasceram numa religião institucional, que nasceram numa religião e não são exatamente praticantes. Você tem lá uma categoria, né, que se chama, né, católico não praticante. E muita gente no Brasil não pratica religião ou pratica de maneira, como eu falei, formal, né? Vai lá à missa na Páscoa, vai à missa no Natal, e é isso. Então há um grande percentual de católicos que não são praticantes, que só simplesmente nasceram nela. Mas por outro lado, quando a gente pensa nos evangélicos, eu não sei realmente, e vocês podem me dizer aqui embaixo no comentário, mas até onde eu percebo pelo menos, né, como eu falei, vocês podem me dizer melhor isso, não parece que os evangélicos tenham essa visão tão formalista da religião, né, uma visão quase desapegada da religião. Eles são muito mais devotos, são muito mais engajados com a comunidade evangélica, ou seja, não me parece que haja, pelo menos nas vertentes neopentecostais, não me parece que haja evangélicos não praticantes. Acho que os evangélicos são pessoas que estão ali mergulhadas naquela comunidade. Então é evidente que esse grupo, né, vai tentar, em algum momento, ou tentou, já conquistou na verdade, vai tentar não apenas o seu espaço religioso, que seria na verdade o espaço das religiões, né, o espaço da fé, o espaço da transcendência, o espaço da vida após a morte, da alma, de Deus, das regras bíblicas, mas foram buscar também espaço político. E isso é legítimo, porque as pessoas vão buscar representatividade. A gente falou muito sobre isso, né? Como diferentes grupos estão buscando seus espaços, não apenas na sociedade civil, mas também na política. Então essas pessoas querem seu espaço na política e querem políticos que representem os seus interesses. O problema é que, em parte, você tem ali uma comunidade que é muito organizada, e o que acontece quando a gente percebe esse tipo de dinâmica é que quem é organizado, mesmo se não for necessariamente majoritário, quem é organizado consegue muito mais conquistas na disputa política, ou numa revolução, por exemplo, quem é organizado consegue muito mais conquistas do que quem não é organizado. Então, por exemplo, você tem 1 milhão de pessoas, vamos supor que num país fictício, você tem 1 milhão de pessoas que são cristãs e você tem uma minoria, vamos supor, 100 mil pessoas que são muçulmanas. Se essa minoria muçulmana for organizada, ela vai ter muito mais poder político, muito mais poder de influenciar os rumos do país do que aquela maioria silenciosa que não tem esse tipo de organização. Basta pensar, por exemplo, em países muçulmanos mesmo, né? Você tem países muçulmanos que tem uma minoria xiita, e essa minoria xiita tem muito mais impacto na sociedade do que uma maioria sunita, ou vice-versa. Então, isso acontece. A gente pode inclusive pensar no Brasil de hoje, né? Que a gente percebe que uma minoria, porque os evangélicos não são maiorias em termos religiosos, estão tendo um impacto desproporcional nas pautas de costume do Brasil em relação aos demais grupos. Então, grupos organizados, eles têm o poder de manipular e de influenciar no debate público e na comunidade. Então, basta pensar na proporção que os evangélicos ocupam na Câmara dos Deputados. Eu tenho os dados aqui. Atualmente, existe uma frente parlamentar evangélica que é composta por 195 deputados. Ou seja, embora os evangélicos representem em torno de 30% da população brasileira, na Câmara dos Deputados, essa frente parlamentar evangélica representa quase 40% da Câmara dos Deputados. Então há uma proporção, 10%, que é significativa, de representação desse grupo na Câmara dos Deputados em relação à sociedade civil. Então eles estão se organizando para ocupar esse espaço. E eu quero citar aqui um artigo chamado O Brasil Cristão da Frente Parlamentar Evangélica, Luta pela Hegemonia e Revolução Passiva. O artigo foi escrito por Ricardo Ramos Chiota e Michele de Souza Pós-Moser. E eles falam sobre esse projeto que eles possuem político de conquista desses espaços, pela hegemonia, né? Aqui eles partem da noção conceitual do Antônio Gramsci. Mas eu vou ler um trechinho aqui desse trabalho, porque é bastante esclarecedor para se compreender qual é a meta dessas pessoas, o que eles querem. Citando aqui o artigo. Trata-se de um projeto que, tanto na dimensão dos costumes quanto econômica, coloca-se frontalmente contrário à laicidade do Estado, à democracia, ao desenvolvimento e à soberania nacional, contrário aos interesses de classe dos subalternos no atual contexto brasileiro. Falamos da população LGBTQ+, dos negros, indígenas e quilombolas, das mulheres, das religiões de matriz africana e outras que não pertencem à base do cristianismo, entre outros segmentos sociais que são ameaçados por projetos de lei em curso cujo objetivo é cercear direitos e liberdades. Podemos citar ainda professores e pesquisadores das ciências humanas. Eles falam aqui sobre o projeto Escola Sem Partido, né, que afeta principalmente professores das áreas de humana, como filosofia e sociologia. E daí prossegue aqui.
Desse modo, consideramos que a FPE, a Frente Parlamentar Evangélica, vem atuando como partido político de uma nova ordem que vem sendo gestada desde os anos 90 no Brasil com as políticas econômicas neoliberais. Então, vale ler esse artigo porque, como eu falei, isso vai mostrando uma tendência, isso vai mostrando algo que vem em curso há muitas décadas e que inclusive se consolidou, né, ganhou tração durante o governo petista com apoio do PT. E aí que entra uma nova questão, né? Porque essa é a base de apoio hoje do Bolsonaro. Então, assim, quando o Bolsonaro promete pôr alguém lá, um terrivelmente evangélico, no Supremo, ele está atendendo às demandas dessa frente, dessa base evangélica que ainda o apoia em grande parte. Ainda é uma das principais forças do bolsonarismo. Ano que vem vai ter eleição. Ano que vem vai ter uma disputa que vai ser, como eu já falei aqui, em muitos sentidos, motivada por costumes, por pautas de costumes, que tem a ver com religião, tem a ver com comportamentos, que é a esfera onde o Bolsonaro atua e consegue se sair bem, porque ele fala com uma base bastante engajada nesse sentido. Mas, certamente, também vai entrar na pauta de debate da eleição a questão da fome, porque hoje em dia o brasileiro está empobrecido, alguns segmentos despencaram para miséria, não é nem sequer pobreza, é miséria, pessoas que estão passando fome de fato, isso é uma desgraça, é lamentável e certamente vai ter que entrar nos debates. Então você vai ter, de um lado, né, como a gente tem falado aqui muitas vezes, que é o cenário possível e provável, vai ter de um lado o Bolsonaro tentando a reeleição, tentando galvanizar suas bases radicalizadas, e por outro lado vai ter o Lula querendo retornar ao poder e reconquistar velhos aliados. Então, a gente vai supor que o Lula vai ter que dialogar com a base evangélica. Vai ter que também fazer concessões para a base evangélica. Não vai conseguir chegar ao poder e não vai conseguir governar se não tiver apoio dessa frente. Então, essa disputa vai se dar. Essa disputa dos costumes vai se dar. E, segundo esse artigo, segundo aquilo que a gente sabe, você tem uma agenda evangélica que é extremamente reacionária. Que é uma agenda que vai contra várias conquistas civilizatórias progressistas de direitos civis. E aqui é importante abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre a história do Estado moderno, porque o que acontece? Esse Estado moderno, democrático, representativo, ele é um legado da Revolução Francesa. Na verdade, mais do que isso, é um legado do Iluminismo. É um legado de pensadores que entraram em oposição, primeiro, a monarcas absolutistas, ou seja, a um tipo de governante que desprezava as leis, ele era o Estado, ele era as leis, então há um confronto a esse tipo de modelo de governo autoritário, absolutista, e por outro lado também vem em oposição a um tipo de influência política da Igreja no Estado. Então, quando os iluministas pensam, né, nessa nova sociedade, eles pensam através da razão. Então, como é que a gente cria um Estado moderno com base na racionalidade, com base no pensamento, com base em leis, que não privilegiem certo segmento em relação ao outro, mas que cria uma noção, que é uma noção que brota também do Iluminismo e da Revolução Francesa, de direitos universais do homem, do ser humano. Quais são esses direitos? Então, é algo pensado racionalmente. Então o Estado moderno ele é um produto desse pensamento racional. E é por isso que é tão importante essa separação entre Estado e Igreja. Entre esse Estado que representa todos os cidadãos, independentemente de qual religião você segue, e a Igreja, os dogmas que vão representar certos segmentos. Então assim, se você é católico, você defende um conjunto de ideias, um conjunto de pautas morais, um conjunto de normas e de prescrições e de proibições. Se você é um evangélico de determinada denominação, você vai seguir outros preceitos, e se você for um ateu, você não segue nada, você segue as regras do seu país, as leis do seu país. Se você é um muçulmano, um bandista, vai seguir outros preceitos. Então, cada um vai operar nesse seu universo de religião específica, dentro desse Estado que prevê direitos para todos nós. Então, quando há disputas, por exemplo, que o Brasil foi pioneiro nesse sentido, de legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi um avanço tremendo, porque isso aqui prevê direitos civis para as pessoas, para que você possa ter um parceiro ou uma companheira e você ter direito de deixar a sua herança para aquela pessoa, de que aquilo que você conquistou com aquela pessoa será dos dois, e não apenas de um. Então são direitos mínimos, humanos, e isso independe da religião, ou deveria depender da religião, porque aqui entra mais uma vez, as normas morais, religiosas, dogmáticas que você segue para sua religião, serve para você e para quem segue a sua religião. Elas não deveriam ser imposição para as demais pessoas que não seguem os seus dogmas. Quando você começa a enfiar, né, religiosos, e aqui a questão não é se a pessoa tem religião ou não, mas se ela vai usar a religião como régua para poder passar leis no Congresso ou para decidir no Supremo. Quando essa pessoa entra com essa régua dogmática, com essa régua moral religiosa, ela vai, pelo menos em tese, tentar usar essa régua para pessoas que não seguem essa religião. E aí que começa o grande problema, que é quando você começa a interferência de fato, né? De novo, a interferência da religião nesse Estado que deveria ser
Para além disso, para fora disso, ao ser confirmada a aprovação do André Mendonça para o STF, ele disse, né, é um passo para um homem, um salto para os evangélicos. E aí nessa frase, ele contradiz tudo aquilo que ele disse na sabatina. Ele disse que vai defender todos os interesses, todo mundo, que não vai privilegiar certos segmentos, mas aqui ele diz claramente, eu estou representando um grupo, eu estou representando os evangélicos. Aquilo que eu vou fazer ali vai simbolizar uma vitória para os evangélicos. E isso é preocupante porque, bem, a gente já tem uma nomeação do Bolsonaro, que foi o Cássio Nunes, agora entra o André Mendonça. Pode ser que o Bolsonaro ainda venha a ter direito de pôr mais 2 ministros no STF, porque há uma PEC da Bengala que estão tentando passar agora, que prevê a redução da idade para a aposentadoria no Supremo, e isso pode ser que leve 2 outros ministros a saírem durante o governo do Bolsonaro. Então, durante 4 anos do mandato do Bolsonaro, ele pode vir a pôr 4 ministros no STF. E isso vai ditar os rumos do STF durante décadas adiante. Então, de fato, o negócio é preocupante, essa marcha é preocupante, porque em muitos aspectos é um retrocesso. A pessoa tem o direito de seguir sua religião, é totalmente legítima e válida, e cada um segue a religião que deseja, mas quando isso começa a respingar e a interferir na vida das demais pessoas que não são religiosas, ou que não seguem aquela vertente religiosa, aí o negócio complica bastante, e é motivo sim para angústia. Porque eu, por exemplo, não quero que um muçulmano, ou um evangélico, ou um budista determine o modo como eu devo viver. Não faz o menor sentido isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história agora, né, da nomeação do André Mendonça, terrivelmente evangélico, para o Supremo. O que isso pode significar para o Brasil? Fale aqui embaixo no comentário. Abra o coração comigo aqui. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador e se cuide. Tchau. E aí, meus amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu tenho um convite especial para vocês. Agora, nessa quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula incrível onde a gente vai explicar tudo sobre o mundo dos gráficos. Um mundo que muita gente usa para enganar os outros, para dar golpes, para propor fórmulas milagrosas, mas que ao mesmo tempo é um mundo que nos ajuda a ver os ciclos, a ver os padrões, a conseguir entender informações de uma maneira muito mais rápida e fácil. Para poder se livrar das armadilhas e para poder usar tudo que esse mundo tem de bom, eu te convido a assistir essa aula. Para você se inscrever gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, e aí em 10 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora, eu acho que você vai curtir muito essa aula, e mande para os seus amigos e amigas também.